Sejam muito bem-vindos! Para quem não sabe, sou Priscila Quáquio. Aqui você consegue tirar suas dúvidas sobre macramê e consegue, inclusive, ter aqueles insights pro seu negócio, sabe? Comprou um rolo de malha e veio uma coisa muito, muito horrorosa e me perguntou se eu tenho indicação de locais que vendem malha. É o seguinte, gente, dentro de malha, existe malhas que são provenientes de indústria têxtil. E o que isso significa? Significa que eles reaproveitam os fios que sobraram da indústria têxtil para fazer um novo cordão. Então, existem marcas que trabalham com esse tipo de malha e existem marcas que trabalham com malha com espessura padronizada. Como que eu sei qual marca é qual? Elas normalmente dizem. Elas normalmente tá lá escrito dentro no momento que você vai comprar, ou na embalagem, ou se você for comprar online, tá escrito lá se aquela malha é padronizada ou não. Eu gosto muito de trabalhar com malhas grossas. Faz muito tempo que eu não encontro malha grossa do jeito que eu usava. Eu usava muito quando eu comecei, né, a malha. Então faz muito tempo que eu não encontro aquelas malhas bem grossas. Então, por exemplo, só um exemplo aqui, a Círculo tem uma malha que é proveniente, se eu não me engano é a Círculo, se eu não estiver enganada, proveniente de indústrias têxteis, e tem uma malha que é premium, que ela é própria, com padronização já específica, que ela é própria para o trabalho não ter essas diferenças de padronizações, para o fio não ter essas diferenças de padronização de espessura, várias espessuras num próprio fio, né, num único rolo, esqueci o nome que fala, mas enfim, rolo. E então é isso, eu teria que dar uma olhada no momento da compra sobre essa questão, especificamente. E aí já ajuda muito. Menina, eu tô com deprê, como você consegue estar inteira todo dia aqui? Inteira é filtro, né, bem? Maquiagem é filtro, ó meu cabelo todo bagunçado. Não tô todo dia inteira. Eu tô de corpo e alma, agora bonita, nem sempre. Bem arrumada, nem sempre. Para você saber a quantidade de cordão que você usa dentro de um projeto, você precisa saber quanto cada nó que você vai fazer dentro daquele projeto leva de cordão. E como que você faz para isso? O primeiro ponto, começa a anotar tudo que você faz dentro do macramê, tudo. Todos os cordões que você usa, o milímetro, a haste, a argola, todos os detalhes. Isso é o primeiro ponto, começa a anotar todos os detalhes. O segundo ponto é que assim, não dá para te falar, numa cortina de 90 centímetros você vai usar 4 metros. Não existe isso, isso não existe. Não existe mágica para contabilização de cordões no macramê. Existe sentar, estudar e praticar. Então vai depender muito, vai depender do tipo de cordão que você tá usando, do tipo de nó que você vai fazer, qual padronização que você vai usar, qual força você coloca no nó, o milímetro do cordão, a marca do cordão, tudo isso vai ter diferença dentro dessa resposta sobre o quanto cordão usar. É muito legal alguém se propor e ter esse comprometimento de ensinar todo dia sem custo. Eu faço macramê há 3 anos e não tinha isso nessa época. Eu também, quando eu comecei há 4 anos e meio atrás. 4 anos e meio, agora. Em abril, fiz 4 anos e meio. Então, não tinha ninguém que ensinasse macramê, ninguém. Nossa, gente, era difícil. Era trabalhoso, é bom demais poder aprender com os outros, né, que já tem essa prática, que já traz essa prática do campo de batalha, né. Onde encontra a argola de metal para filtro dos sonhos e árvore da vida? Não existe aqui no Brasil que nem essas argolas que a gente vê em fotos aí no exterior, né? Não existe, né? O que eu peço, quando eu peço pro serralheiro fazer. Só que assim, gente, o serralheiro não faz quer dizer, não é que ele não faz, né? Mas assim, é raro ele cortar um aço para fazer uma argola de 20 centímetros, por exemplo, né? Normalmente ele trabalha com medidas maiores. Então, normalmente, como que eu faço quando eu preciso que seja metal? Eu uso arame galvanizado, né? E aí você pode escolher entre ser grosso ou não. Tem uma aluna minha que testou com o marido soldar a ponta desse arame. E ela falou que funcionou. Então ela usou o arame e aqui ela soldou. O marido dela soldou pra ela e funcionou nessa junção. Eu nunca soldei. Todas as vezes que eu uso o arame pra fazer macramê, eu sempre uso fita pra unir. Bastante fita em volta dele, assim, pra unir. Nunca aconteceu de soltar. Mas já é uma coisa que a gente tem que pensar, assim. Já havia alunos falando que não prendeu direito e que soltou.
Eu normalmente pego uma parte grande junto com a outra, assim, pra prender. Eu nunca ponho pontinha com pontinha, né? Então, normalmente, eu faço dessa forma. Onde encontra argola de metais. Gente, argolas de metais eu normalmente encontro em lojas de artesanato. Aqui na minha cidade tem, tá? Em lojas de artesanato. Então, bazares, lojas que vendem coisas para artesanato. Outro local que pode ter é lojas que vendem coisas para bijuterias, né? Então, fornecedores de bijuterias. Então, também pode ser que tenha essa argola. A Borro Cordões, BOHO, a Borro Cordões, eu sei que tem também argolas de metal online. Precisou fazer uma argola para uma cama de gato e saiu muito caro. Eu não acho caro, não. É que é muito relativo caro, né? Porque você pensa que isso aí vai dentro do valor, né? Do produto. Ela falou que saiu R$80 2 unidades. Pensa no valor do aço. Eu não sei quanto custa, né? Mas, por exemplo, um de madeira sairia muito mais caro que isso. Eu não sei, ainda tem o trabalho da mão de obra do serralheiro. Dele entortar isso e unir isso, né? Normalmente eles têm uma ferramenta própria para entortar o aço, para poder uni-los. Não sei, o caro é sempre tão relativo, né? Pensando que você teria que cobrar isso dentro do valor do preço do projeto, né? A pessoa que está disposta a pagar, comprar um projeto grande assim, normalmente ela sabe o valor do trabalho, né? Manual. Você já sentiu vergonha de passar o orçamento para um projeto grande? Eu fico assustada quando às vezes eu faço o cálculo e acho que o cliente não vai poder pagar. Acabo sempre baixando um pouco. Isso acontece frequentemente com os meus alunos. Eu sempre fui da seguinte questão, é que antes eu não sabia, quando eu comecei a fazer macramê, eu também não sabia calcular, né? Mas depois que eu aprendi a calcular, eu nunca tive vergonha. Porque eu penso assim, esse aqui é o cálculo, eu parto a partir disso. Abaixo disso eu tô pagando para trabalhar, né? Acima disso é lucro, né? A mais do que eu coloquei ali, né? Dentro daquilo que eu planejei. Então, nunca cobrei abaixo dos cálculos. Então, sempre que eu fiz os cálculos, é dali pra cima. O segundo é que, às vezes, essa sua insegurança, ela tá muito mais em você do que no cliente, né? Eu tenho uma aluna, Carla, do Feito Pra Tu Ateliê. A Carla é muito engraçada e ela falou exatamente sobre isso. Ela falou assim, a gente fez um encontro e ela falou, nossa, eu tava com muito medo de passar o preço, porque eu tinha feito os cálculos, tinha dado o valor, eu achei que o valor era alto. Fiquei com receio de passar o preço, mas eu pensei comigo, eu vou passar porque tá dentro do cálculo. E aí ela falou que passou e o cliente aceitou, que ela ficou inconformada. Falou, nossa, eu não acreditei quando ele aceitou, né? Então, às vezes, isso tá muito mais dentro da gente, essa insegurança é muito mais nossa do que do cliente. Porque você pensa que se o cliente ele tá perguntando o preço, ele tem opção de escolha, né? Então, se ele tá perguntando o preço pra você, ele tem essa opção de escolha. É a mesma coisa, uma vez, aconteceu, inclusive, contei há pouco tempo aqui, né? Tem uma outra aluna minha, Tassi, que um cliente pediu para ela fazer um balanço, uma cadeira de balanço, e ela passou o preço, o cliente falou assim, nossa, tá um absurdo de caro, lá na loja X vende por bem mais barato, por sei lá, R$299. E aí ela falou, olha, fica à vontade, se você quiser comprar lá, fica à vontade, o que você precisa prestar atenção é só na real qualidade do material, como isso é feito, quem tá por trás desse artesanato, quem tá fazendo esse artesanato. Porque se a gente pensar, os R$300 não paga nem o cordão que a gente usa na cadeira de balanço, né? E aí, beleza, o cliente comprou a cadeira de R$300 e agora voltou com ela, falou, a cadeira chegou, é horrorosa mesmo, uma qualidade terrível, tenho medo até de sentar, por favor, faça, e vai pagar ainda o preço que ela cobrou pra fazer. Então, é muito relativo, sabe? E aí tem essa questão também da gente valorizar o nosso trabalho e saber que se não vendeu ali, tudo bem. A gente pode ser que a gente venda em outro momento, né, para outra pessoa, que não dá realmente sair no prejuízo. Gente, em projeto de espelho, se você for usar uma mandala em volta do espelho, não dá para colar direto do espelho. Eu não indico, na verdade, não é que não dá, até dá, eu não indico, tá? Então, normalmente eu faço um sanduíche com um tecido atrás colado na mandala da frente e o espelho no meio. Sobre a pena e folha, que não fique se desfazendo. Pra começar, assim, eu particularmente gosto de usar bastante cordões mais espessos, assim, pra fazer as penas e folhas. Cordões mais espessos, eu acho sempre que a folha fica com volume maior. E aí eu particularmente acho mais bonito. Dito isso, você consegue usar tecido atrás pra prender essas folhas com cola.
você consegue engomar esse cordão, você consegue, por exemplo, passar só um spray fixador de cabelo e ele já ficar um pouquinho mais durinho. Vai depender aí do seu objetivo e dos testes que você fizer para que alcance os resultados que você deseja. É seguro fazer um balanço com um barbante 24 fios? É seguro. Eu não sei o peso das pessoas que vão nesse balanço, mas é importante que todas as vezes que você tiver dúvida se é seguro ou não em relação ao peso, que você coloque mais unidades de cordão para que ele fique mais estruturado, melhor, mais seguro, para que o projeto também fique ao todo seguro, né? Não dá, por exemplo, para você fazer com 2 cordões e achar que vai segurar uma pessoa muito pesada, né? Então, se a pessoa vai balançar, enfim, tem que prestar atenção nesses detalhes. Como eu sempre falo, é necessário a gente ter noção do todo do projeto para que a gente consiga definir o resto das decisões que a gente vai tomar durante esse projeto. Será que dá certo fazer bolsa com nós de macramê usando fio de malha? Dá super certo. Dá super certo. Inclusive, eu tenho alunas que trabalham com a malha, bolsa para malha, tá? Dá super certo. Gente, cada cordão, cada fio, ele tem as suas especificações, assim, né? Tem as suas características, né? Então, é importante você testar para saber se aquelas características daqueles cordões vão de encontro com o resultado do projeto que você deseja. A questão da escolha do cordão, ela é muito pessoal, né? Então, por exemplo, eu adoro usar malha, tem gente que odeia, eu adoro. Então, é muito pessoal. É importante, por isso que é importante ir testando. Mas sim, dá super certo em bolsas. Eu tenho alunas que só faz bolsas com malha e vende super bem, dá super certo. Qual o melhor fio para fazer uma capa para puff? Depende, tá? Esse puff é um puff que vai ficar onde? As pessoas vão sentar, vão encostar o pé, vão apoiar. Para que ele serve? Esse é o primeiro ponto que você tem que saber. E aí depois, com essas decisões, você consegue entender qual é o cordão mais indicado em relação ao uso desse projeto, né? Então, por exemplo, se for um projeto que vai ter muita gente sentando, etc., eu não indicaria, por exemplo, o barbante, que ele abre com mais facilidade. Então, eu indicaria um cordão que ou não tenha, que não seja torcido, ou um cordão que tenha mais qualidade no projeto, para que ele não se abra com facilidade, né? Para suplar, é melhor fazer com cordão do que com espesso? Para suplar, gente, vamos lá, de novo, vocês têm que pensar em todos os aspectos do projeto. Quais são as possibilidades de um suplar? Ele vai ser colocado embaixo do prato. O prato pode estar quente? Pode. O prato pode ter molho de macarrão e pode derrubar? Pode. Alguém pode bater na mesa e derrubar copo com alguma bebida que mancha? Pode. Então, qual que é o melhor cordão a ser utilizado? Por exemplo, a malha é um cordão que pode ser lavado com facilidade, né? Então, se sujar, você sabe que você pode lavar, que não tem problema nenhum, que é fácil de limpar. O náutico é fácil de limpar. Qual que é a questão importante do náutico? Que a gente tem que prestar atenção e talvez explicar isso no momento de entregar para o cliente. É que ele não pode com coisas quentes, ele derrete se for algo muito quente. Por exemplo, se a pessoa colocar uma panela em cima muito quente, não sei, né? Tô aqui exagerando, eu nunca testei se a panela vai queimar o fio, mas é uma possibilidade. Teria que testar, mas eu sei que o calor derrete o fio sintético, né? Então, ele funcionaria para suplar? Funcionaria. Contanto que você avisa a pessoa que ele não aguenta exposição ao calor, né? Muito quente, por exemplo. Cordão de algodão dá, contanto que tenha a facilidade de lavar, que ele possa ser lavado. Tem alguns cordões de algodão que não são indicados à lavagem. Barbante 24 fios, dá pra fazer cadeira de praia? Você vai levar ela pra praia ou você vai usar ela em casa? Se for levar pra praia, eu não indicaria. Suporte de plantas com 3 ou 4 braços, qual a diferença? É o design. Primeiro que você, dependendo do modelo que você faz, a depender do modelo, você pode usar mais ou menos cordões, quando ele tem 3 ou 4 braços. E o design que vai mudar, né? Um suporte de 4 braços, ele tem um design diferente, um resultado, né, final diferente do de 3 braços. Como que você calcula a quantidade de linhas usada para cada projeto? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta exata, tá? Então, a gente vai trabalhar sempre quando a gente começa a trabalhar com a contabilização, a gente trabalha com uma expectativa, né? A gente trabalha com uma estimativa de quantidade de cordão. E como descobrir essa estimativa, né? Por que uma estimativa quando a gente começa? Porque ao longo do tempo você vai conseguindo contabilizar esses cordões de forma mais exata. Então, o que acontece? Para você calcular, vai depender do tipo de cordão que você está usando,
qual é o projeto que você vai fazer, qual o tamanho final do seu projeto, quantos nós esse projeto vai levar, quais tipos de nós esse projeto vai levar, qual é a cor, qual é o milímetro, qual é a força que você coloca no nó, enfim, qual é o espaço que você vai deixar entre os nós. Tudo isso, todos esses detalhes, eles impactam diretamente na quantidade final de cordão que você vai cortar. Tá, Priscila, mas e aí? Por onde que eu começo? Então, o primeiro passo é você começar a anotar tudo o que você faz. Então, por exemplo, eu vou treinar fazer um nó duplo. Então, você vai lá e anota, né? O quanto de cordão você cortou, quantos nós duplos você fez, quanto sobrou, qual nó duplo você usou e assim por diante, né? Qual cordão você usou, qual o milímetro desse cordão, qual o tipo dele. Então, você primeiro de tudo começa a anotar todas as informações que você precisa para fazer X peça, que você vai decidir fazer aí. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que você precisa fazer amostras. E o que isso significa? Eu vou fazer... Esse é o meu jeito, tá? Faz parte do meu método. Eu aprendi isso fazendo macramê. Eu faço macramê há 4 anos e meio e eu aprendi a fazer macramê. E ao longo do tempo eu percebi que eu precisava de uma técnica que me facilitasse, que me agilizasse o processo. E aí eu criei esse método. Então, aí você faz amostras de nós. Com essas amostras dos nós, você consegue saber quanto de cordão você utilizou para cada unidade de nó. E aí você consegue replicar para um projeto que você deseja, planejando ele antes. Basicamente é isso, assim, muito resumidamente. Como que eu calculo o preço correto de uma peça? Gente, o preço da peça, ele vai variar conforme os seus gastos. Então, em todos os aspectos. Então, o que eu normalmente uso assim? Custo, valor e lucro. Então, por exemplo, para você começar a calcular os preços da peça, você tem que começar a calcular tudo que entra e tudo que sai. Como assim, Priscila? Tudo que você gastar para o macramê tem que entrar. E tudo que você ganhar no macramê tem que entrar, né? Então, vou dar um exemplo simples assim. O preço é o ponto de partida, né? Uma coisa que é muito interessante em relação ao preço, gente, é que você pode cobrar o preço que você quiser. Então, digamos que você queira fazer um chaveirinho e cobrar R$100, você pode. Se você quiser cobrar menos, você também pode, né? Isso é o livre mercado, você pode cobrar quanto você quiser. O que vai mudar em relação a isso? É você sustentar a razão de você estar cobrando uns R$100, por exemplo, num chaveiro. Ok, então, se você for cobrar R$100 no chaveiro, você tem que ter valor agregado àquilo, né? Então, o valor, ele não tá no preço só. Ele tá na sua experiência, no material que você utiliza, na qualidade do seu material, no quanto você é conhecido no mercado. Então, tem um monte de outras coisas que envolvem o valor do preço. Primeiro ponto, começou a anotar tudo que você gasta? A gente também tem que anotar esses outros valores que não estão agregados direto no produto. Então, o que, por exemplo? Eu só produzo à noite, e aí eu fico com a lâmpada acesa. Quanto eu gasto de luz enquanto eu tô produzindo? Eu uso internet para produzir, para observar, para assistir as aulas do Método Sobre Nós, lá do curso da Priscila. Então, eu uso a internet. Quanto que eu uso de internet durante esse período que eu tô produzindo? Eu fui de ônibus buscar um material para fazer essa peça e gastei, sei lá, não sei nem quanto tá o ônibus aí, sei lá, R$6 pra ir. Então, tem que adicionar. Mas eu fui de carro, gastei gasolina, tem que adicionar. Gastei estacionamento, tem que adicionar. Gastei de frete, tem que adicionar. O que vai acontecer? Você não vai cobrar tudo isso em uma única peça. É por isso que é importante você começar a anotar essas informações. Com o valor total que você tiver de todos os gastos que você utiliza, né, durante aquele processo de produção, você vai adicionar o valor da sua hora, mais o valor do seu lucro, e aí dentro disso tudo, dentro de quantidade de peças que você faz no mês, de que você precisa vender, que você quer ganhar, e aí você consegue colocar o valor dentro dessas peças, digamos assim, né? Eu uso um cálculo que chama markup, M-A-R-K-U-P, se eu não me engano, markup. Então eu uso uma metodologia que eu utilizo para fazer a cobrança da minha precificação, né? Então, mas tudo isso precisa ser analisado no momento que você começa a trabalhar com precificação, com materiais para vender, né? Não adianta você só colocar lá o valor do quanto você gastou de materiais e não cobrar todo o resto, o valor da sua hora, do seu lucro, de tudo que foi envolvido dentro da produção. Aprender a tingir no estilo ombré.
Gente, pra tingir no estilo ombrê, o que acontece? Você vai precisar pendurar a sua peça e deixar mais tempo e menor tempo diante ao quanto você quer tingir. Então, por exemplo, o local que você quer que fique com mais... Normalmente, a parte de cima é menos tingida do que a parte de baixo, né? Então, você deixa, sei lá, 5 minutos ele inteiro, né? Ele inteiro, 5 minutos. Aí você tira, levanta uma parte do produto do tingimento, né? Do líquido do tingimento. Aí você deixa lá 20 minutos. Aí você tira outra parte, deixa lá 40 minutos. E assim por diante. Então você vai conseguindo fazer esse degradê aí de tingimento. Olha, eu vou falar a verdade, eu nunca fiz. Eu sei como faz porque eu estudei um pouquinho, mas eu fiz um curso, né, de tingimento e natural e estudei um pouquinho, mas eu nunca fiz. Existe um aplicativo da Crocheland que você consegue calcular o tempo, o material, enfim, te dá um valor final. Tem que ver o que é calculado ali dentro, né? Porque às vezes esses aplicativos, eles não dão cálculo do valor do seu trabalho. Que não é o valor de preços, de valor que é um valor que é nítido. É um valor, por exemplo, vou dar um exemplo, né? No meu caso, quando eu comecei a trabalhar com macramê, eu cobrava um preço bem mais barato do que hoje. Hoje não, hoje eu cobro um preço muito maior. Por quê? Porque o valor do meu trabalho em relação à experiência que eu tenho, a autoridade que eu tenho para falar sobre esse assunto, a minha marca é muito maior do que era antes. Então eu não sei se esses tipos de aplicativos eu nunca usei, tá? Tô aqui sem saber. Contabilizam também o seu valor, o valor que é o valor que tá agregado, que é o valor agregado, né? Não um valor só de preço. Para fazer um trabalho em toalha, qual linha que você usa? Eu nunca fiz, nunca usei. Nunca usei linha nenhuma para fazer trabalho em toalha, porque eu não faço. Mas eu sei que é usado aquelas linhas mais finas, tipo barroco, né, barbante mais fino, que eu sei que é usado. Fora o macramê, você agrega alguma técnica de algum outro tipo de artesanato ali no macramê? Não, gente, eu só faço macramê, eu não sei fazer nenhum outro tipo de artesanato. Dentro do macramê tem algumas variações que dá para utilizar com macramê, que eu sei, mas são variações que tem a ver com macramê. Então, por exemplo, tem técnicas de tecelagem que dá para ser usado dentro do macramê. Tem outras técnicas de macramê que são diferentes dessas que eu uso, por exemplo, macramê pixel, alguma coisa assim, que eu também consigo usar dentro do macramê. Mas eu não faço nenhum outro tipo de trabalho além do macramê. Eu tenho alunos que conseguem unir esses dois trabalhos. Por exemplo, eu tenho alunos que fazem crochê e macramê, que eles conseguem unir esses dois trabalhos num único. Enfim, e aí vai de cada um, da sua expertise dentro daquele processo, né? Eu tenho alunos que trabalham, por exemplo, com peças de cimento, né? Com vasos de cimento e tal, que eles uniram os dois trabalhos. Então, assim, cerâmica, dá pra unir com cerâmica. Então, tenho alguns alunos que fazem essa união, sim, de artesanatos. Eu nunca fiz. Tem algum cordão preferido nos seus trabalhos? O meu preferido é aquele que o cliente compra. Não, assim, eu gosto muito, assim, ó, até assim, é engraçado vocês perguntarem isso, assim, porque eu uso muito cordão de algodão, porque é um cordão que sai com muita facilidade, assim, meus clientes amam projetos feitos com cordão de algodão simples, né, de trançado simples com enchimento. Mas, por exemplo, hoje eu tava aqui, ó, trabalhando com a malha. Eu comecei trabalhando, não sei, já contei essa história 1 milhão de vezes, né, pra vocês, pra quem me conhece, pra quem já tá aqui. Eu comecei trabalhando com malha. Eu não existia cordões coloridos quando eu comecei a trabalhar há 4 anos e meio atrás. Então eu trabalhei muito com a malha. E eu tava aqui trabalhando com ela, gente, eu amo trabalhar com malha, amo, sério. Assim, uma coisa que pode parecer bobagem, né? Porque a malha tem um negócio também, ó. Essa malha aqui, por exemplo, ela não é elástica, ó. Ó, vou segurar aqui pra vocês verem, ó. Tô puxando com toda a força, ó. Ela não é elástica, ó. Então, tem a malha que é elástica, né? Então, vai depender do tipo de marca que você compra de malha, etc. Então tem gente que ama e tem gente que odeia malha, né? Malha é um negócio assim que ou você ama ou você odeia. Eu amo trabalhar com a malha. Você falar assim, qual cordão que você gosta de trabalhar? É um cordão que eu amo trabalhar é a malha, mas eu raramente uso. Por quê? Porque normalmente as peças que os meus clientes pedem é de cordão de algodão, né? Então, mas eu amo trabalhar com a malha. E amo trabalhar com cordão de algodão também. Fica um trabalho muito vistoso, muito bonito. Eu tava aqui, ó, fazendo um porta-copos de macramê com malha. Legal, né? Enfim, e é isso. Eu sempre penso no cliente, assim, de
qual cordão que os meus clientes preferem. Porque tem isso também, né, gente? Vai depender da região que você tá, o cordão que você encontra com facilidade na sua região, os clientes que você trabalha. O cordão de algodão com alma é um cordão com enchimento. Um cordão sem alma é um cordão sem enchimento. Qual é o melhor? Não tem essa, qual é o melhor. É aquele que você se adapta melhor. O cordão, a questão do cordão, ele é muito pessoal. Tudo que eu acabei de falar pra vocês aí, em relação ao cordão. Né, o qual você encontra com facilidade, qual que você vende mais, qual seu cliente opta mais por comprar. Então, tudo isso é trabalhado, é compensado dentro do cordão que você trabalha, né? Então, para que serve essa peça que você vai fazer? Né? É uma peça que vai ficar no clima, que pode ser suja, que pode ser, né, que pode sujar com facilidade, que vai ficar raspando no corpo. Tudo isso tem que pensar para fazer uma escolha de um cordão. Então, eu peço, assim, toda vez que eu falo sobre isso, eu falo para que vocês comecem com o que vocês tiverem. Isso facilita o processo para que você não fique esperando para começar, né? Encontra o cordão, começa com ele. Normalmente, no macramê, a gente trabalha com cordões mais grossos, né? De 4 milímetros, 3, 4 milímetros, 5 milímetros, dentro dessa média, de barbante de 24 fios para cima. Então, eu sempre falo, procura o que você encontra com facilidade e aí você começa, porque a questão é que, assim, às vezes você fica assim, nos devaneios de que, qual cordão usar, e fica sempre querendo saber o melhor cordão, mas nunca usou nenhum. Então, não tem nem como saber o que é melhor pra você, né? Eu costumo falar muito que a questão do cordão é teste e gosto, muito pessoal. Fui tentar fazer uma prateleira e já estava todo orgulhoso, até a hora de eu colocar a base de madeira. Eu achei muito difícil. Tem algum segredo? Não é segredo, mas é questão da prática, né? Da gente trabalhar, a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo, a gente vai praticando. Faz 4 anos e meio que eu faço isso na prática. Eu não ensino coisas pra vocês aqui do que eu não vivi. Eu só ensino o que eu vivo, né? Então, por isso que eu acho que é a questão da prática. Mas é assim, eu normalmente, toda vez que eu vou trabalhar com prateleira, eu uso o nível, tá? Então, eu sempre coloco pendurado ou na arara, penduro em algum lugar, né? E aí passo os cordões dentro da madeira. Eu não sei se você tá trabalhando com a madeira furada ou não. Se ela tiver um buraco para entrada do cordão, você vai passar o cordão, vai deixar ele pendurado em algum lugar, passa o cordão, amarra de um lado, depois você passa do outro, coloca o nível, amarra do outro lado. Aí eu venho com os nós, um por um, né? Então, por exemplo, aí eu venho trabalhando os nós. Aí vai depender do jeito que você quer fazer também, a prateleira. Ela vai ter continuidade ou você vai terminar a prateleira ali? Então tudo isso tem que analisar para eu saber, para eu poder te ajudar. Se ele for terminar ali, digamos que você vai terminar a prateleira, a sua prateleira na prateleira. Eu normalmente uno essas duas partes dos cordões, tá? Isso facilita o nó para que ele fique mais melhor preso. Do contrário, se eu for dar continuidade nele, eu dou o nó que eu preciso ali, né, para que ele não, para que a prateleira não desça, né? E trabalho em seguida, eu vou trabalhando com esses nós para baixo, como eu tinha falado. Uso o nível para auxiliar nesse processo. Alguma indicação para trabalhar com fio náutico? Sim, encape as mãos com... Eu não sei qual tipo de trabalho você vai fazer, se é grande ou não. Mas normalmente ele queima a mão, né? Quando a gente trabalha com bastante tempo com ele. Se for trabalhar pouco tempo, fazer uma coisa pequena, não. Mas se você for fazer uma coisa um pouco maior, normalmente ele queima a mão. Então, queima assim na hora de raspar, né? Então, na verdade, não é só com náutico, tá? Assim, todas as vezes que eu vou trabalhar e fazer muitos nós, eu encapo as mãos com um esparadrapo, sempre, sem exceção. Todas as vezes que eu vou trabalhar em 2, 3 horas direto, com macramê, fazendo nós direto, eu encapo os dedos, as mãos, os dedos, né? Aqueles dedos que eu mais uso. Outra coisa em relação ao fio náutico é que você precisa apertar muito bem o nó. Muito bem o nó. Por quê? Porque ele vai abrir. A hora que você apertar, normalmente ele tende a abrir, mesmo que você aperte bem o nó. Digamos, por exemplo, que você esteja fazendo um suporte de plantas, né, com fio náutico. Então, outra dica é, no final do cordão de nós, quando você faz um nó, você vai fazendo um cordão de nós, né? Digamos que você está fazendo aqui uma sequência de nós duplos. A gente chama essa sequência de nós duplos de cordão de nós, né? Então, você tá lá fazendo um cordão de nós, por exemplo, pro suporte de plantas. Aí você vem até aqui você vai parar de fazer o nó. Normalmente, no verso, eu dou uma queimadinha com a parte azul do fogo no cordão sintético. Porque uma vez que que eu apertei todos os nós muito bem apertados e cheguei aqui, para que ele não se solte, não solte os outros, eu dou uma queimadinha aqui no final, no verso. Isso ajuda também. O
O barbante de 24 fios é classificado como 4 milímetros? Não, não. Barbante é barbante, cordão é cordão. Qual a diferença? O barbante trabalha com fios de algodão ou misto que são torcidos juntos. E são, nesse caso do 24 fios, são 24 fios torcidos que se tornam um barbante chamado 24 fios. O barbante a gente nomeia como quantidade de fios. Os cordões a gente nomeia pelo milímetro, tá? Então são coisas totalmente diferentes. O que você pode fazer é pegar o barbante 24 fios e medir na régua e ver quantos milímetros dá. Mas não existe essa regra, tá? De que o barbante 24 fios é 4 milímetros. Qual cordão, fio melhor para aprender a macramê? Eu estou tentando com fio 6. Fio 6, pra mim, particularmente, tá? Tem gente que faz macramê em toalha e que adora trabalhar com barbante 6, né? Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com fio fino, tá? Então, eu normalmente trabalho com fios mais grossos. Por exemplo, eu falei pra vocês que eu comecei trabalhando com a malha. É um cordão que eu adoro, porque ele é muito fácil, inclusive, de desfazer o nó, diferente do barbante, né? E quando a gente tá começando a fazer macramê, a gente erra muito a sequência de nós, né? Então, eu adoro a malha, mas eu não sei se você encontra com facilidade, etc. Eu falo, assim, se você tiver cadarço, dá pra você aprender macramê, praticar os nós, né? Cadarço de sapato mesmo, já dá pra você aprender macramê, praticar os nós, etc. Mas pra você fazer uma peça mesmo, aí você vai precisar de um rolo de cordão, né? Dá pra você aprender com fio 6, tá? Eu particularmente não indicaria porque eu acho muito fino, mas você consegue praticar os nós com ele. Se for o caso, você pode unir mais de uma unidade de cordão, assim, ó. Se, por exemplo, você tem aí, né, o fio 6. Aí você vem aqui e pega, sei lá, 4 fios 6 e começa a fazer o nó com esses fios, entendeu? De uma vez só, como se ele fosse um só. E aí dá certo. Melhora, fica um pouco mais grosso. O náutico serve para fazer quais trabalhos? Quais você quiser. Quais você quiser. Você consegue fazer todos os tipos de trabalho com fio náutico. Você consegue fazer todos os tipos de trabalho com todos os tipos de fios, tá? É isso que eu falei anteriormente. Vai variar muito em relação ao gosto. Inclusive, eu tenho uma aluna que tá trabalhando muito com fio náutico, assim, tudo. Ela tá fazendo suporte, tá fazendo peças para casa, assim, tipo, utilitários, né? Jogo americano, essas coisas, tem feito muito, tem usado muito, fez até cortina com fio náutico. Vai variar, viu? Cada um usa pra alguma coisa, mas você consegue fazer o que você desejar com ele. Qual é o melhor material para suporte de plantas que vai pegar sol, chuva, ficar no clima? É algum cordão que tenha uma maior resistência ao clima, né? Então, qual que é esse cordão que tem maior resistência ao clima? Vai depender também se você for trabalhar com cor. Todo cordão colorido no clima, ele desbota, todo, sem exceção. Ele desbota com o tempo, né? Vai depender do quanto o sol tá ali presente ou não. E a segunda questão é que todo o material que fica no clima, todo, sem exceção também, ele tem a vida útil menor, né? Então, por exemplo, um cordão de algodão que dura, sei lá, eu não sei quanto dura um cordão de algodão, tá? Por exemplo, um cordão de algodão que dura 10 anos. Sem o clima, com o clima ele vai durar bem menos que isso, sei lá, não tô falando proporção sem saber exato, tá? Digamos que ele dure lá, sei lá, 4 anos. Então, sempre vai depender do tipo de projeto que você tá fazendo e o tipo de cordão que você tá usando, o tanto que ele fica dentro do sol e da chuva. E talvez até falar isso pro cliente, olha, esse é um projeto que vai, mesmo que ele vai ficar, por exemplo, na chuva e no sol, ele tende a estragar com mais facilidade. Eu tô fazendo uma cadeira, só pra vocês terem uma noção, né? Tô fazendo uma cadeira de macramê e eu peguei ela do vizinho que tava jogando fora. É um material que é usado, aquelas palhas artificiais, ele é usado próprio pra área externa. Gente, tá derretendo praticamente. Você clica, você pega nele, ele quebra. De tanto tempo que ele ficou no sol. Quanto tempo durou? Não sei, 3, 4 anos? Não sei te dizer, né? Então, isso é um outro ponto. Eu, particularmente, usaria um cordão sintético. Ah, mas qual? Fio plástico, um cordão de poliéster. Eu procuraria buscar cordões que são cordões que eu tenho certeza que podem ficar no clima por mais tempo do que um cordão, por exemplo, um barbante, né? Que duraria menos tempo no clima. Sei lá, corda de varal, enfim, eu procuraria trabalhar com cordão de poliéster, náutico, algum cordão que seja um pouco mais resistente. É possível trabalhar com sisal para fazer suporte de plantas. É possível. Acontece que o sisal, ele é um elemento natural, né? Ele é um cordão, ele é uma linha natural.
Sisal vem de uma planta, né? É que nem o algodão, vem da planta, né? Então, ele é diferente do algodão. O algodão passa por um processo de industrial para chegar no cordão, né? É diferente, o sisal não. O sisal, normalmente, ele vem muito cru, assim, muito próximo do real dele, né? Então, ele tende a mudar de cor, ele tende a arrebentar com facilidade, dependendo de onde você deixar. Eu tenho uma aluna que trabalha com sisal, ela trabalha em fazenda, assim, sabe? Com sítio, essas coisas. E eles têm muito sisal para amarrar feno. E o sisal para amarrar feno é um sisal que vem com óleo, bem protegido, assim, com óleo. Então, ela falou que fez o suporte, apesar dele mudar de cor, tudo, que ele não estragou com facilidade, ele tá lá ainda. Mas, normalmente, esses trabalhos feitos com sisais, como o sisal é natural, ele tende a... É o que eu tava falando agora, né, sobre os cordões, né? Principalmente se ficar em clima, etc., ele tende a estragar, ter a vida útil mais curta. Dá pra fazer trabalho de macramê com fita? Dá, fica lindo. Fica lindo. Acontece que a fita normalmente é cara, né? Nossa, fica maravilhoso, mas normalmente a fita de cetim é bem mais cara, né? Então, dá também. E normalmente os trabalhos de macramê moderno são muito grandes, muito longos, então ficaria bem pesado aí o preço. Acho que é isso, gente. Obrigada a vocês por estarem comigo mais um dia por aqui. Um grande beijo pra vocês. Até mais.